Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada eu falei sobre o setor secundário da economia, que são as indústrias, e agora nós iremos abordar o setor terciário. O setor terciário, não só na Europa, mas em comum nos outros países, nos outros continentes, é o setor que mais está crescendo no mundo inteiro, ok? Então é importantíssimo nós estudarmos esse setor. Mas antes de estudarmos ele, precisamos saber o que ele é. As atividades do setor terciário, eles estão ligados a, primeiro, prestação de serviços. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Prestação de serviços, vendas, comércios e instituições financeiras. Aí vem turismo, que nem o próprio livro fala, turismo, entretenimento, restaurantes, entre outras coisas. Então, no que diz respeito à prestação de serviços e comércio, é dado ao setor terciário. Então, aonde que rende, aonde que gira esse capital é nesse setor, ok? Como eu abordei na aula passada, o setor industrial na Europa ele é muito forte. É um setor que está crescendo bastante. E isso traz alguns benefícios e alguns problemas. Porque o setor terciário ele está crescendo de uma maneira muito grande. Bom, como eu já estudei com vocês lá na sala de aula da robotização, da terceira revolução industrial, que seria essa revolução tecnológica, as máquinas pegando tirando as vagas das pessoas no mercado de trabalho. Então, essas pessoas, elas estão pulando de setor até chegar no setor terciário. Vou explicar como. Primeiro no setor primário, que ela basicamente ali nas matérias-primas, na agricultura. A agricultura ela está se modernizando, então não tem mais aquele cortador de cana que tinha antes, está em uma escala muito menor. Máquinas estão fazendo o trabalho de vários agricultores, então esses agricultores, essa mão de obra que está saindo do setor primário já não está mais nesse setor, foi para o setor secundário, saíram do campo e foram para a cidade. Já o setor industrial, por muito tempo, ele pegou toda essa mão de obra e conseguiu produzir com ela. Só que com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais esses cargos eles estão diminuindo. Então, não são mais que nem lá no Fordismo, lá na década de 30, 40, 50, não são mais várias e várias e várias pessoas para fazer um item nas indústrias. Não, é uma pessoa que está ali graças a uma especialização, a um conhecimento muito alto. Então é um cara que é contratado para trabalhar numa máquina de uma indústria, para fazer um carro, para ser engenheiro. Então aquela grande quantidade de pessoas não existe mais trabalhando nas indústrias. Então o mercado de trabalho ele alterou-se. Então, ou você tem uma escolaridade muito alta, um grau de estudo e especialização muito elevado, ou você vai ficar sem emprego nesse setor industrial, principalmente no que diz respeito à parte onde a economia é mais forte, nos empregos mais remunerados. Então, essa galera que já perdeu o emprego por causa das máquinas no primeiro setor, chegou no segundo setor, perdeu também esse espaço graças à tecnologia no setor secundário. Então, perderam nos dois setores primário e secundário. Para onde eles vão? Eles vão sempre para o setor terciário, que é o último setor de comércio. Então, eles são praticamente obrigados a irem para o comércio, para as vendas e para outros trabalhos que não necessariamente precisa ter um nível de escolaridade tão alto a ponto de você ser um engenheiro, um mecânico desses mais conceituados para a elaboração
das coisas, carro, avião e essas coisas. Então, essa população ela está chegando num setor terciário. Então, por isso que esse setor é o setor que mais está crescendo, porque ele está pegando essa mão de obra dos outros setores e colocando no seu próprio setor. Então, o setor terciário se limita à prestação de serviços e, e o comércio, vendas e comercialização. Ok? E o que é essa prestação de serviços? É aquilo que você paga para ter, ok? Essa internet que vocês estão vendo na minha aula é uma prestação de serviços. Então, está no setor terciário, ok? Então, temos vários exemplos. Hospitais particulares é uma prestação de serviço, setor terciário. Escolas particulares, setor terciário. Entretenimento, canais a cabo, setor terciário. Você contrata segurança particular e está prestando um serviço, setor terciário. Beleza? Então, isso que é esse setor. No que corresponde à Europa, e aqui na nossa cidade também a gente tem bastante isso, o setor terciário, onde ele é muito forte, é no turismo, ok? Então, o turismo ele sempre é um fator preponderante para aumentar a nossa economia. Qual o turismo que nós temos aqui? O Rio São Francisco. E fato de ser cidades históricas. Neópolis, Penedo. Então, tem um fator histórico muito grande nessas cidades. Além, claro, do fator natural, que é o Rio São Francisco, que gera um turismo muito grande. E na Europa, isso aí acontece de uma forma muito forte e é uma importante fonte de renda para esse continente, porque movimenta hotel, restaurante, transporte, enfim. Você sabe que turista está lá para aproveitar e deixar o seu dinheiro. Então isso gera uma economia muito fortificada graças a esse setor. É falado no livro que 10% do PIB dos países da União Europeia é correspondente ao turismo e 42% das viagens realizadas em detrimento turístico é feito nos países europeus. Então, quase todas as viagens, quase metade das viagens no mundo são para a Europa. Então, o turismo lá é realmente muito forte e eles exploram isso de uma forma muito eficaz. Os países europeus que mais atraem os turistas são a França, a Torre Eiffel, todo mundo já viu, todo mundo quer dar uma olhadinha lá. A Espanha, Itália, no Coliseu da Itália, Roma, Milão, Reino Unido, Londres e a Grécia, que vocês estudam em arte, aqueles monumentos, enfim, aquelas coisas maravilhosas que todo mundo quer dar uma olhada, visitar. Então, são construções históricas, são museus, são parques, são atividades, é a culinária, enfim, são coisas que fazem com que o turista se sinta atraído em visitar esses locais. Aqui alguns exemplos do que os países têm para oferecer no que diz respeito ao turismo e o porquê isso é uma forma tão importante de captar comércio e capital para desenvolver a sua renda. Então vamos começar pela Itália. Vamos lá. A Itália recebe muitos turistas atraídos pelas suas construções históricas, pela gastronomia e pelo turismo religioso, já que é necessário passar por Roma para chegar ao Vaticano. Aí o pessoal chega no Coliseu de Roma, vai para o Vaticano e já se encanta. Acrescento aqui a cultura do vinho. Vinho, e que está falando aqui sobre gastronomia e tal, culinária, vinho e pizza lá. Então, para quem gosta de vinho e pizza, vamos dar um rolê lá na Itália. Já na Alemanha, os turistas são atraídos por vários motivos. O principal é o Muro de Berlim e a concentração dos campos nazistas. Quem vai para a Alemanha tem sempre essa vontade de conhecer como que é Berlim, como eram esses campos de concentrações, como que a cidade está após guerra. Uma informação que eu estava vendo no YouTube, depois de assistir Dark, que é uma série alemã, que
Em Berlim e essas cidades que estavam sobre guerra, eles deixaram as marcas de tiro na parede. Eles não refizeram as paredes. E isso está lá para eles verem o que aconteceu nesse local e mostrar a história dessa cidade e os erros do passado para eles não cometerem de novo no presente e no futuro. Então, são locais que possuem um contexto histórico fantástico e isso, claro, encanta qualquer pessoa que vá visitar. Já o sistema de transportes, que também faz parte do setor terciário, na Europa ele é fantástico. Lembrando que a Europa também ela tem uma questão que é um continente muito pequeno, né? Então é muito mais fácil você viajar entre os países, porque os países são minúsculos em comparação ao Brasil. Continuando, ela tem uma rede bem diversificada, mas bem diversificada mesmo. É uma rede mais densa do planeta, que tem ferrovias. Na Europa é muito comum você ver ferrovias. Lá é um dos principais pontos de transporte, são as ferrovias. E é barato e eficaz, rápido, enfim, todo mundo usa trem na Europa, todo mundo. Aeroportos, rodovias e portos. Continuando a leitura, essa condição facilita a locomoção de pessoas e mercadorias, além de gerar um número expressivo de postos de trabalho nos países integrantes da União Europeia. Então, como os países lá fazem parte dessa União Europeia, que nós iremos estudar na próxima aula, eles têm um visto liberado para transitar, para trafegar entre os países. Então, gente, você está em Portugal, você pega um trem, em 15, meia hora você está na Espanha. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Ah, estou aqui em Portugal, vou pegar o trem e dar um rolê na Espanha. Eu estou aqui no trem, vou pegar, sair da Inglaterra e ir para a Escócia. Sair da Inglaterra e ir para a França, para a Alemanha. Enfim, eles conseguem viajar através de trens, através desses sistemas de transporte muito rápido e sem necessidade de visto, essas coisas. Então, claro, é facilitado pelos países serem pequenos, mas esse transporte ele é muito rentável economicamente e ainda gera um grande acúmulo de números de trabalhadores, como falados nesse parágrafo. Continuando aqui, o transporte marítimo é intensamente utilizado para o escoamento de mercadorias. 75% do transporte realizado entre a Europa e os outros países é feito pelo mar ou rios. Então, como a gente já estudou nas aulas passadas, os europeus utilizam bastante os seus rios, mares, para que o transporte eles transportem suas mercadorias porque é mais barato, é mais rápido também. Eles não gastam tanto, mesmo que não seja mais rápido, eles não gastam tanto pelo mar do que fazer o que a gente faz aqui pelos transportes, caminhões, aviões, entre essas coisas. E não só mercadorias como pessoas. Por sua vez, 40% das mercadorias escoadas entre os países da União Europeia são transformadas por via marítima. Bom, eu não vou abordar isso porque eu já falei com vocês a importância da utilização que eles têm no que diz respeito aos rios. Atualmente, alguns países europeus incentivam pesquisas relacionadas a tecnologias ecológicas para diminuir a sua poluição, sua poluição nos carros, aqueles carros que poluem bastante, entre outras coisas. Então, no que diz respeito aos transportes, realmente a Europa ela está uns 2 passos à frente do restante do mundo. Transporte aéreo, transporte ferrovia, transporte marítimo, transporte que não seja tão poluente. Então a Europa, no que diz respeito a isso, ela está muito acima dos outros locais. Só para finalizar, pessoal, esse parágrafo aqui. Com relação ao comércio externo, a Europa Ocidental apresenta maior volume de transações que a Europa Oriental. Vou explicar isso depois. Entre os principais parceiros comerciais da Europa, destaque-se, lógico, os Estados Unidos, Japão,
Canadá, o Oriente Médio, petróleo e a China. Os principais produtos exportados são os manufaturados, navios, automóveis, calçados, produtos ópticos e químicos. As importações incluem materiais, madeiras, borrachas e produtos tropicais. Então, graças a esse sistema de transporte completamente eficaz, faz com que essa mercadoria seja de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa do que outros locais como a África, América do Sul, por exemplo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a questão do sistema do setor terciário. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode vir ao privado do WhatsApp para que eu ajudo vocês a responder. E façam as atividades que eu irei colocar no material lá na plataforma. Até a semana que vem e um abraço a todos.